Fala pessoal, bem-vindos a mais um Geografando. Hoje eu quero aqui discutir com vocês um pouco desse autor maravilhoso, né? Não há quem discorde, a não ser muitos. Teodoro Adorno, né? Muitos na direita realmente não vão gostar muito, e até na esquerda, muita gente odeia ele, né? O Adorno é uma figura um pouco controversa, principalmente por conta, acho que por conta principalmente dos seus escritos de estética. O Adorno passou a ser visto um pouco como uma figura elitista no pensamento marxista, não é? Por exemplo, ao desconsiderar o jazz como música, fazer ataques à música popular, defender aquela erudição da música, e nem toda a erudição da música, mas uma parte específica dessa erudição, o dodecafonismo, a música tonal do Schoenberg, e passou a ser visto como uma figura meio, não sei, esse cara aí parece que ele não está entendendo o negócio, está muito elitista, né? Mas tudo bem, né? O método, a teoria são muito importantes, e mesmo que não sejam, são bem construídos. A gente pode se apropriar de uma coisa ou outra. Inclusive, vamos discutir em algum momento, né, a filosofia da nova música. Já separei aqui, era surpresa, mas eu vou adiantar. Filosofia da nova música, a gente vai discutir em algum momento aqui no canal. Porque fundamentalmente, esse livro aqui tem questões de teoria e método que eu acho muito relevantes, para além da discussão que ele faz de música. Enfim, agora, hoje, a nossa discussão é outra, não é música, é uma coisa muito mais triste, né? Os aspectos do novo radicalismo de direita. O fascismo, nas suas figuras renovadas, que o Adorno passa a analisar a partir da década de 60. É interessante, porque ele fala aspectos do novo radicalismo de direita, só que ele está analisando isso nos anos 60, então não é tão novo mais, né? Mas muito do que está aqui, além de ter sido esquecido, ainda é muito presente na afirmação do que são esses aspectos desse novo radicalismo. Então, muito do que está aqui é atual. E a gente pode até colocar se é atual ou não. É claro que novas leituras são fundamentais. E a gente pode, e já mobilizamos no canal, várias outras leituras. Mas esse clássico aqui a gente não pode deixar de lado. Antes de tudo, vamos contextualizar a obra, ideias gerais dessa obra, um livrinho pequeno. Na verdade, a conferência é muito curta, porque vocês sabem que nos livros da editora Unesp, que estão aí fazendo a edição das obras do Adorno, boa parte do livro, na verdade, é simplesmente o comentário de um autor da obra, né? Ele vai comentando a obra. Por exemplo, nessa edição aqui, até a página 42, é comentário do autor, e na página 45 começa aí as discussões propriamente do Adorno. E o livro termina na página 100. Termina na página 100. Ou seja, é muito curtinho. O que diz respeito propriamente ao que o Adorno discutiu é curto. Isso daqui, de fato, foi uma conferência que o Adorno fez em 1967 na Universidade de Viena, a convite da União dos Estudantes Socialistas. E tinha um contexto muito interessante para a gente discutir, né? Mas vejam, é uma conferência só, mas uma conferência densa e que traz boas perspectivas para que a gente analise. Até porque o Adorno tentou sintetizar um pouco o pensamento da sua época, né? O que ele pensava a respeito, de maneira que coubesse numa conferência, de modo que o nosso acesso a essas ideias fica facilitado. Então vamos lá, contexto histórico, Alemanha do pós-guerra. Então o nazismo ele já havia sido derrotado, claro, em 1945, mas muitos traços autoritários, mentalidades e ressentimentos não desapareceram de imediato. Isso é algo que ele vai retomar em outras obras, por exemplo, o livro está distante aqui, mas na sua obra sobre educação, certo? E principalmente num texto chamado Educação após Auschwitz, né? Quer dizer, como tratar agora com esses que cultivaram suas mentalidades nesse período de Auschwitz, né? E qual é o método que os marxistas têm que ter para lidar com essas pessoas? Essa é uma questão que vai ser importante no seu pensamento, né? O processo de desnazificação foi parcial e várias pessoas que haviam apoiado o regime voltaram a ocupar cargos políticos, administrativos e acadêmicos. Então há um ressentimento numa sociedade que é marcada por esses apoiadores, que ainda existem e que não só existem, como continuam atuando como figuras públicas, o que gera um ressentimento social grave, não é? E entra aí mesmo a questão da educação, como educá-los, né? Eu acho esse livro, Educação após Auschwitz, fundamental, uma leitura que também tem que trazer no canal aqui em algum momento, porque dialoga muito com a maneira como a gente busca educar membros da nossa sociedade, como nós educamos os machistas, os homofóbicos e por aí vai. Dialoga muito com essas questões, né? Mas enfim, esse é um contexto importante porque a gente vê uma sociedade numa ruptura mal resolvida.
Anos de 1960, havia um clima de Guerra Fria, como vocês bem sabem, e a política da Alemanha Ocidental era conservadora. A Alemanha liderada então pelo bloco capitalista. A democracia ainda estava frágil e a juventude universitária criticava o reacionarismo das instituições. Vamos lembrar, década de 60, ele faz em 67 essa discussão. Ano seguinte, maio de 68, os jovens, os estudantes saem às ruas contra nessa ordem capitalista, essa ordem material que se impõe, essa ordem conservadora. Então a gente está falando de um contexto tumultuado, onde o clima político está razoavelmente pesado, né, pessoal? Bom, continuando então. Ressurgimento da extrema-direita. Então, o NPD, National Democratische Partei Deutschlands, né, o Partido Nacional Democrático Alemão, fundado em 1964, ou seja, 3 anos antes dessa conferência, crescia e começava a conquistar cadeiras parlamentares regionais. Esse partido reunia ex-nazistas e nacionalistas de direita, evocando discursos xenófobos e autoritários. Então, esse fantasma deixa de ser fantasma, se materializa na sociedade alemã. E os estudantes precisam de ferramentas para entender o que é esse movimento. Por isso, aspectos do novo radicalismo de direita. Está voltando essa onda. E a gente vai ver como Adorno vai comentar. Né? Ele vai dizer, olha, um desses aspectos é justamente o fato de que eles surgem negando um passado histórico, ele vai falar da questão da culpa e tudo mais. Estou já adiantando alguns pontos, né? Mas deixamos para já já. Movimento estudantil. Intelectuais críticos, como Adorno e outros da Escola de Frankfurt, dialogavam com estudantes que denunciavam tanto a herança fascista quanto os perigos da alienação capitalista. Mais uma vez, contexto, maio de 68, eclosão dos movimentos estudantis e dos trabalhadores na Europa, um movimento importante para a gente entender esse contexto. Conteúdo do livro. Vamos ver agora de maneira geral, ainda um pouco caricata, o que esse livro trata mais exatamente. Então, o Adorno analisa o radicalismo de direita novo que surgiu naquele momento, mas mostrando como ele era, na verdade, uma reedição de padrões antigos. É uma reedição de padrões antigos, mas ele vai colocar como novas questões aparecem nessa dinâmica, né, associada a esses padrões antigos. Então ele destaca o perigo da banalização. Primeiro perigo que o Adorno coloca. A extrema-direita pode parecer caricata ou pequena, mas se alimenta de crises sociais e econômicas, podendo ganhar força rapidamente. Então ele fala, existe um monstro que circula a sociedade capitalista, sempre, eternamente, é o monstro do fascismo. Crises econômicas que alimentam esse monstro. Então, embora ele pareça pequeno, ele está à espreita, ele só está subnutrido. Ele está esperando a crise que é seu alimento para se alimentar e crescer. Então vejam, é importante para a gente entender o contexto até da direita brasileira. Ela se alimenta desses momentos de crise, ela ganha força na crise. Então, os momentos de crise são momentos em que a esquerda também tem que aprender a se apropriar. Porque a crise, quando surge, ela pode ser apropriada tanto pela direita quanto pela esquerda. A esquerda pelo discurso da emancipação, a direita pelo discurso radicalizante e conservador. Certo? A mentalidade autoritária persiste como disposição psicológica em muitos cidadãos. Aí a gente tem que ler um outro livro do Adorno, Aspectos da Estudos sobre a Personalidade Autoritária, certo? Que é um livro enorme, né, em que ele vai fazendo de maneira bem empírica, né, pesquisando por meio de análises quase que clínicas, né, de estudos com certas pessoas, ele vê como se constitui essa personalidade autoritária nesses cidadãos alemães pós Segunda Guerra Mundial, pós-nazismo, e como essa mentalidade ainda é cultivada. Quer dizer, esse monstro não desaparece, ele continua lá. Nós derrotamos o líder do nazismo, os seus exércitos, mas existem, no meio dessa sociedade, continuam os infiltrados que não desistiram dessas ideias, né? E que recuperam elas de tempos em tempos. Muito bem, a sociedade de massas e a cultura do consumo também criam um terreno fértil para esse radicalismo, pois fomentam conformismo e ressentimento. Aí é um pouco a discussão da indústria cultural, né, pessoal? A sociedade de massas e a cultura do consumo que é um terreno fértil para esse radicalismo. Por quê? Porque fomentam conformismo e ressentimento. Fomentam conformismo é algo que lá nos seus estudos sobre indústria cultural, Adorno vai chamar, pegando o conceito do Aristóteles, né, de catarse. Fomenta o consentimento. Eu compro, o meu desejo de revolução é mercantilizado. Eu vou até o mercado, que são o quê? As telas de cinema, consumo esse desejo para que ele
desapareça em mim. Filme do Coringa, né, pessoal? Vou lá, Coringa destrói a cidade, leva todo mundo, revolução, ai, tô satisfeito, era isso que eu queria, né? Essa catarse, que no Aristóteles surgia nas tragédias gregas, né? O sentimento de que viver grandes emoções no teatro grego, né? Então, o conformismo, claro, eu me conformo com a situação vigente porque eu consumo esse espírito de revolução, né? E um ressentimento. Esse termo ressentimento eu acho ele fundamental. O ressentimento quer dizer, a minha vida ainda continua a mesma coisa. Eu continuo um fracassado. Eu não consegui ir para frente, sabe? Eu não consegui mobilizar, meus planos não deram certo. Esse ressentimento é a base do bolsonarismo brasileiro. É a base, quer dizer, não evoluí. Me prometeram tal coisa, eu não consegui. Foi cultivado pela esquerda, inclusive, que prometeu mundos e fundos e entregou em alguns casos, mesmo que favorecendo na maior parte os empresários, mas entregou alguma coisa e no final não vai para frente, né? Então, o ressentimento, né? Como pode ser, e não só desse tipo, mas o ressentimento da juventude, que a juventude agora, com esse espírito de educar os mais velhos, também traz esse ressentimento. Como assim? Um jovem de 15, 16 anos quer dizer que eu sou racista, quer dizer que eu sou homofóbico, quer dizer que eu sou fascista? Não pode ser assim, né? Eu sou mais velho, mais experiente. A luta de classes no Brasil assumiu, então, em grande parte, um caráter etário, né? População mais velha, adulta mais velha, indo nas manifestações de direita, e as mais jovens. Na esquerda, acho que é mais democrático. Não só tão jovens, mas também pessoas mais velhas, no geral. Na direita é menos democrático, são pessoas mais velhas, mas no geral, na esquerda, vencem em quantidade a população mais jovem, né? Então assume esse caráter também por conta do ressentimento em vários sentidos. E o radicalismo de direita não se reduz a organizações partidárias, mais um ponto, mas está presente em atitudes, preconceitos e ideologias difusas. Também é um outro ponto, quer dizer, aqui não se trata de analisar o partido nazista ou o novo partido nacional socialista, não é isso. A gente quer analisar como isso está entranhado no pensamento social, como isso tem repercussão no modo como aquela sociedade existe, cultiva seus valores, sua cultura e seu pensamento. Então isso é básico aqui no pensamento do Adorno. Por fim, ele alerta que a democracia precisa ser ativa, ou seja, não basta existir formalmente. Deve haver educação crítica, participação e resistência às tendências autoritárias. Retomando um pouco a educação após Auschwitz, né? Não é só uma questão de, quer dizer, não basta que ela simplesmente exista, não basta que simplesmente se diga que, olha, o nazismo foi horrível, olha, não podemos fazer isso, não podemos pensar isso. Se a gente não tem a possibilidade de uma educação crítica, seja uma educação não só para dizer que aquilo é errado, mas que explore profundamente os aspectos do porquê aquilo é errado e como aquilo se cultivou, a chance desses monstros retornarem é muito grande. Ou seja, o ressentimento ele é cultivado muitas vezes por uma forma de educação que não educa, mas só critica e ataca sem fundamento. É dizer, não, você é fascista, mas sem fundamento. Por que eu sou fascista? Quer dizer, a educação depende então de uma visão crítica, de uma exploração das raízes profundas do que é ser fascista, do que é ser racista, o que é ser homofóbico. Os ataques, eles simplesmente entram numa energia psicológica do ressentimento. Eu te ataco, você se sente atingido e você então entra nesse sentido do ressentimento, certo? Então, esses daqui são alguns pontos básicos que eu quis explorar antes de propriamente começar a analisar o que são esses aspectos do novo radicalismo de direita, que é muito importante, pessoal. Vejam só, eu sintetizei o texto, eu selecionei os aspectos principais que o Adorno trabalha aqui, de modo que não vou me resumir ao texto, como muitas vezes nós fazemos aqui, né? Em que eu pego o texto, vou esmiuçando parágrafo por parágrafo. Eu pretendo aqui fazer uma abordagem mais dinâmica, mais até descontraída e direta, para não dizer rápida, né? Direta com vocês, certo? Analisando quais são essas características que ele coloca no texto. Então, se vocês tiverem acesso ao livro, a primeira característica que ele marca exatamente no seu livro, e ele não pontua, ele não fala característica 1, 2, 3, daqui foi algo que eu tive que sistematizar para que a gente visse, começa lá na página 69, no primeiro parágrafo da página 69. Ao que vamos à primeira característica dos aspectos do novo radicalismo de direita. Mais uma vez, daqui é fundamental para entender o bolsonarismo no Brasil. Ele diz, o primeiro aspecto, a saber, o apelo ao concretismo, como eu chamei, que ele disse lá atrás. E ele vai dizer o seguinte, trabalha-se o tempo todo com acúmulo de dados,
Isso é claramente cultivado pelo Partido Nacional Socialista, que ele estava mencionando, que eu mencionei logo atrás, na Alemanha. Em especial com acúmulo de números, aos quais em geral não se pode opor nada. E que é dito com este tom. O quê? Mas isso toda criança sabe. E o senhor não sabe que na época o rabino Nussbaum queria que todos os alemães fossem castrados? Ele está entrando aqui num contexto mais específico, que não vale nem a pena a gente retomar, mas vejam o que ele quer dizer. Ele continua dizendo, ou seja, esse tipo de história completamente maluca e fantástica. Eu acabei de inventar o exemplo, certamente, mas os argumentos são mais ou menos desse tipo. Qual é esse argumento que ele coloca? O apelo ao concretismo, ele coloca da seguinte forma: ostentam conhecimentos que dificilmente podem ser verificados, mas que justamente por sua dificuldade de verificação dão um tipo especial de autoridade àquilo que os enuncia. É esse daqui o cerne do apelo ao concretismo. Quer dizer, você apela a uma base de dados que na dificuldade de ser auferida, né, na dificuldade de eu conseguir fazer a constatação desses dados, eles surgem cristalizados como um argumento de autoridade. Exemplo no Brasil. A eleição foi fraudada. Quando alguém diz isso, entra até uma questão aí da teoria da ciência, né? Que o Karl Popper, não é exatamente aqui, mas é uma aproximação que eu acho muito interessante, o Karl Popper diria que é um argumento impossível de falsificação. O que é um argumento impossível de falsificação? É aquele tipo de argumento que não permite qualquer contradição. Ele é tão totalizante, o totalitarismo é isso, é a ausência de contradição. Ele se infiltra e cria por identidade, né? Tudo que existe é um reflexo, uma identidade desse totalitarismo. Por isso, esse totalitarismo ele é totalizante. Tudo se reporta a essa ideologia primordial da extrema-direita. Então, ele não permite nenhum totalitarismo, permite falsificação da realidade. Quer dizer, eu não posso opor, ele não pode ser derrubado. De todas as formas, ele se constrói para que ele não seja possível de ser destruído. Então, no bolsonarismo, isso surgiu quando se acusou as eleições de fraude. Como que você prova isso? Você não prova nem que sim, nem que não. É claro que a grande questão aqui não é nem se provar que sim, nem que não. Porque assim, por que eu coloco nesse sentido? Porque se você está num debate com uma pessoa na rua, como que você prova que a eleição não foi fraudada? Depende de algo muito maior, depende dos mecanismos institucionais que realizam esse auferimento, que vão realizar essa constatação das eleições, depende deles legitimarem ou não essa eleição. Só que você mesmo não tem os dados para mostrar isso. Você mesmo não participou da constatação desses dados. Então, o que acaba acontecendo? Usa essa fragilidade da impossibilidade de você estar lá constatando os dados e da crença nessas instituições como legitimadoras da validade da eleição, como um objeto de fragilidade no discurso. Então, o que o bolsonarista faz? Olha, não dá, não, as eleições foram fraudadas. Bom, foram fraudadas. Como você desmente o bolsonarista nessa hora? Não consegue. Você pode dizer, recorrer aos argumentos de autoridade, que não, você tem o voto ele é acompanhado, existem vários mecanismos institucionais, né? As urnas eletrônicas são vigiadas, mais de uma organização tem acesso a essas urnas e podem fazer testes. Não adianta, né? Porque o dado, como ele é trazido cru nesse sentido, permite com que ele construa uma situação tal que você não consegue provar o contrário do que ele diz. Então, vira uma espécie de argumento que, apelando ao concreto de um dado falsificado, né, se constitui como argumento de autoridade. E aí vira essa bagunça com a estatística. Né? O apelo ao concreto também é uma falsificação do concreto. É você dizer, não, mas olha só, fizeram um cálculo aí que eu recebi, me mandaram no WhatsApp um cálculo de quantas pessoas votaram no Bolsonaro e quantas pessoas votaram no Lula, e o do Bolsonaro foi muito maior, então a eleição foi fraudada. Como que você desmente esse dado? Então se pegam dados que são impossíveis de serem criticados, a não ser, quer dizer, eles não podem ser refutados, a não ser pela sua premissa. Eu posso criticar a premissa e falar, olha, quem fez isso? Aonde é a fonte? Certo? Mas, para além disso, eu não consigo pegar e questionar os dados. É um primeiro aspecto do novo radicalismo de direita,
o qual Adorno coloca aqui no livro, que ele vai chamar o apelo ao concretismo, certo? Muito bem, segundo aspecto, ele vai chamar o método salame. Isso é interessante porque surgiu uma vez no Brasil o método salame para falar das publicações científicas, né? Que na verdade era você fatiar o seu texto em vários pequenos textos para você ganhar mais nome e tal, mas aqui é outra coisa, né? Para vocês não confundirem. Ele diz o seguinte: nesse mesmo contexto, há igualmente o método salame, como se diz em uma expressão alemã impertinente. Isto é, corta-se um pedaço de um complexo, então mais um e mais um. Ou seja, com essa pedantice pseudocientífica que é própria desses movimentos, duvida-se dos números de judeus assassinados. Então se diz, sim, não foram 6 milhões, mas somente 5,5. E uma vez lá, então começa-se a suspeitar se eles de fato foram assassinados e, por fim, apresentam como se na verdade tivesse sido o contrário. Então lá, e uma vez lá, então começa-se a suspeitar se eles de fato foram assassinados e por fim apresentam como se na verdade tivesse sido o contrário. Pense, portanto, que deve estar especialmente atento para essas coisas. É o que o Adorno está dizendo aqui. Mais uma vez, o que ele está colocando? Como os dados por esse método salame é o quê? Você vai picotando a realidade. Eram 6 milhões de judeus. Você já dá uma cortada lá no salame. Você diz, não, não são. Foram 5,5. Depois você corta mais uma vez. Não, não foram 5,5. Na verdade foram 12. Até chegar o momento em que a sociedade relativiza aquilo e diz, não, não foram perseguidos. Certo? Então é um outro método. Que método é esse? Isso daqui, pessoal, né? Surge como função também da ideologia. Né? Vamos lembrar lá que é um aspecto fundamental que o Marx coloca na ideologia alemã, que a Maria Helena Chauí trabalha muito bem também, no seu livro O que é a Ideologia, é o aspecto de que a ideologia ela cumpre a função de fragmentação da realidade. Você fragmenta a realidade. Então você tem essa totalidade, quando você pega essa totalidade e fragmenta, fora do seu todo, elas cumprem uma outra função. Quando você pega, por exemplo, a noção de salário, excluída do seu todo, ela surge como? Como o que eu recebo pelas horas de trabalho que eu realizo. No seu todo, quando eu recomponho a noção de salário no interior da lógica de funcionamento do sistema capitalista, e portanto entendo a sua lógica em relação ao capital, eu consigo entender que salário é alienação e salário está relacionado à mais-valia. Então vejam bem, o sentido aqui é que a fragmentação da realidade cumpre a função de banalização da realidade e de falsificação da realidade. Então isso daí é muito importante. Continuando. Adorno continua agora. Na página 70 ele vai lá e coloca, além disso, é bastante característico para esse tipo de pensamento, e isso é ao mesmo tempo um complemento ao concretismo, o formalismo. Então, o que a gente viu primeiro foi o concretismo, depois o método salame, agora ele está falando do formalismo, o terceiro aspecto desse novo radicalismo de direita. Em especial, um formalismo de tipo jurídico, ele coloca aqui. Por exemplo, a afirmação de que os acordos de Munique foram também assinados voluntariamente pelas potências ocidentais e que, por consequência, estariam ainda vigentes legalmente, com todas as reivindicações que derivam daí, como a reivindicação à província dos Sudetos e o que for. Ele coloca lá um adendo. Os Sudetos, província que foi restituída à Tchecoslováquia ao fim da Segunda Guerra Mundial, a reivindicação seria, portanto, a retomada desse território como parte da Alemanha. O Acordo de Munique, vocês sabem bem, né? Foi assinado nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né? Pelas potências ocidentais. Na época era o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, junto com a França. Com a Alemanha eles assinam um tratado. Chamberlain é muito aplaudido por ter conseguido esse tratado. Retorna à Inglaterra como um herói, como alguém que foi capaz de parar a guerra. Porque é um contexto histórico, né? Os nazistas já haviam incorporado a Renânia, que era uma região alemã desmilitarizada pelo Tratado de Versalhes, né? O Hitler marcha em 1938 com 30 mil soldados para a região. Já tinha incorporado a Áustria, que recebeu de braços abertos os nazistas. E já tinha, agora começava o seu processo de ocupação da Tchecoslováquia. A região dos Sudetos, muito importante, e ali que os nazistas procuravam?
ferro e urânio, né? Urânio para o desenvolvimento do seu programa nuclear, ferro para a indústria. Muito bem, então, na época, se assinam as potências ocidentais cedendo os Sudetos para o regime nazista como uma espécie de acordo para que impedisse a guerra. Quer dizer, vocês ficam com os Sudetos e deixam o resto da Tchecoslováquia em paz, e assim não parem sua expansão para o leste da Europa, certo? Então, o apelo, que aqui, como ele vai colocar, o formalismo, né, o apelo ao formalismo, que se realiza em conjunto um pouco com essa ideia de concretismo, surge como um apelo às instituições e à lei, à ordem. Não é? Quer dizer, se resgata o Acordo de Munique e se coloca que, como as potências ocidentais assinaram um acordo, então muito bem, então a Alemanha ainda tem direito sobre os Sudetos, porque isso foi assinado lá atrás. Então, é um apelo à ordem institucional. E por quê? Porque, no mais das vezes, a ordem institucional ela também cumpre a função de apagamento da realidade. Né? Então, quer dizer, é uma questão muito básica, né, que a gente sempre discute, a escravidão ela era colocada na lei. A escravidão era juridicamente aceitável. Então, se está na lei, está certo. É mais ou menos esse o princípio. O juridiquês é uma espécie de fuga do real. É um apelo a um discurso de autoridade com base nas leis, com base no direito, e isso sustenta, então, o pensamento da extrema-direita. Recorrem à lei, mais uma vez aproximando-se com o concreto, é claro, com os dados, com o concreto, com o que aparece naquela sociedade como efetivamente originário aos sentidos. Né? Então, é mais um aspecto do novo radicalismo de direita. Bom, então, apelo à autoridade, apelo às instituições, à lei, né, aos acordos que foram firmados, é mais ou menos essa a ideia. A gente, é claro, a gente quando retoma a história brasileira, a gente vê como o apelo à lei, que a gente está num contexto específico agora, onde a extrema-direita está colocada contra a lei, né, criticando as instituições sociais. Mas quando a extrema-direita estava em ascensão, particularmente em 2016, a lei foi mobilizada para quê? Para destituir a presidente Dilma Rousseff através de um golpe branco, né, quer dizer, um golpe mais estilo democracias do século XXI, né? Um golpe que, pelos elementos jurídicos, imputaram um crime de responsabilidade completamente arbitrário na destituição de uma presidente da República. Então, veja, esse apelo ao jurídico é fundamental na extrema-direita. Apesar de que agora não apareça de maneira tão evidente, mas que, ao mesmo tempo, encontra brechas, como, por exemplo, a lei da anistia e tudo mais. Certo? Então, esse formalismo, esse recorrer à lei e à ordem, é uma questão fundamental. E daqui ele vai discutindo alguns outros elementos, ele vai falar do truque do oficial, do funcionário, né? Ele vai falar do truque do é preciso ter uma ideia, e ele continua ao longo do texto mobilizando outras ideias, né? O papel do sadismo, ele vai entrar nas questões psicológicas, né? O sadismo, né? A punição, o complexo basta de confissão de culpa, e por aí vai, né? A questão do delírio, né? Também é algo que a gente vai retomar mais à frente. Hoje vimos três aspectos, não é mesmo? O concretismo, o método salame e o formalismo. E o resto fica para um próximo vídeo, para que a gente analise também com mais calma. É isso, pessoal. Até uma próxima. Deixem aí seus comentários, suas opiniões, suas ideias, não esqueçam disso. Até mais.